Que eu prometi, antes do intervalo, que a gente ia entrar nessa cobertura especial e a gente cumpre o que a gente promete aqui. Depois de 6 dias de buscas intensas, o caseiro Anderson Mota, que é suspeito de matar a mulher dele, que estava grávida, a enteada e um fazendeiro, se entregou à polícia. A história que a gente sabe até agora é a seguinte, que ele foi convencido depois de invadir a casa de uma moradora da região. Quem tem os detalhes e diz se essa versão inicial realmente se confirma agora, é a repórter Camila Rodrigues, que tem todos os detalhes, inclusive conversa ao vivo com o delegado do caso. Ele ameaçou a vítima de morte antes de ser convencido a se entregar. É isso, Camila? Boa tarde, amiga. Ameaçou sim, viu, Zucatelli? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Civil não tem dúvidas dessa versão, dessa fazendeira que acabou acompanhando o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, até a delegacia de Gameleira. E essa história, então, se confirma. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, Zuca, ele chegou na janela dessa mulher, ele viu primeiro, um homem saindo com a caminhonete dessa propriedade, achou que não tinha ninguém e tentou entrar na casa. Ele viu que tinha uma moradora lá dentro, bateu com a arma na janela. Essa moradora acordou, levantou e ele disse: "Olha, eu vou te matar, eu vou te matar". E ela manteve a todo momento uma calma, certa frieza, muita coragem, E com frieza ela disse para ele: "Calma, vamos conversar". Tentou trazer ele para dentro da casa. Ele disse: "Olha, eu estou com muito frio". Ela ofereceu então uma blusa, ele aceitou a blusa do marido. Ela foi lá, pegou a blusa do marido, deu para ele vestiu essa blusa. Ele disse: "Eu estou com muita fome", e a todo momento com a arma. E ela disse que a todo momento ele ameaçava, mesmo ele falando essas coisas e ela oferecendo tudo para ele dizia: "Eu vou te matar". E ela: "Calma, vamos conversar, você não precisa fazer isso, não tem motivo, tudo que você pedir eu vou te dar". Ela fez um café para ele e ele aceitou, ele tomou o café e aí o marido dessa mulher chegou em casa. E a todo momento esse casal manteve a calma, uma certa frieza para conversar com ele, para não demonstrar nenhum pavor, nenhum desespero, com medo do que poderia acontecer. Os dois, então, homem e mulher, convenceram ele, Zuca, de entregar a arma. Ele, então, entregou a arma para o marido dessa mulher. Eles colocaram ele dentro do próprio carro e levaram até Gameleira. O delegado que está à frente dessas investigações, o Vander, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como foi toda essa negociação desse casal para ele se entregar. Muito obrigada pela sua participação aqui, delegado. Explica para a gente, então, essa versão da Cinda confirma justamente porque eles tiveram esse traquejo para lidar diante de uma situação de ameaça, Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Sim, a dona Cinda foi ouvida aqui na delegacia, prestou todas essas informações e agora, após o resultado obtido, nós percebemos aí que foi efetivo, então nós temos que parabenizá-la, agradecê-la pela contribuição que foi dada aí à segurança pública do estado de Goiás. Mas, de fato, foi uma situação de risco, ela se expôs a uma situação muito grave, mas com certeza ela contribuiu com essa calma, essa tranquilidade, ao incentivá-lo a essa rendição. O que a gente percebe é que o cerco foi formado de tal forma que o levou a procurar auxílio em uma residência. Até então isso não tinha acontecido, ele não tinha procurado nenhuma propriedade até esse momento. Então a gente já percebe que o cerco foi sendo fechado em torno do suspeito. Lá ele não viu outro resultado a não ser buscar auxílio, uma vez que ele tinha receio de enfrentar as forças de segurança que estavam ali com todo o efetivo necessário para essa captura. Então ele pediu auxílio e foi auxiliado dessa maneira, sendo levado até as autoridades públicas. Inclusive tinha policiais ali bem pertinho dessa propriedade, porque ontem ele chegou a pedir emprego em uma das fazendas, segundo relatos dos funcionários. Então tinha já equipes monitorando, rastreando todos esses passos, de acordo, claro, com relatos aí desses fazendeiros e outros moradores. Então a polícia já estava bem pertinho dele. Com certeza, desde o dia em que o crime foi praticado, se estabeleceu aqui uma base de operações na 3ª Delegacia Regional. Várias forças de segurança se reuniam constantemente para traçar estratégias, as unidades da Polícia Civil trabalhando de maneira integrada com a Polícia Militar, buscando conhecimento a respeito desse autor para nortear nossas ações. Então a gente agia de maneira pontual conforme informações chegavam à delegacia de polícia, ações pontuais eram desenvolvidas a fim de conseguir ali o paradeiro deles sem um alarde tão grande para não causar também um temor em toda a região. Então nós estávamos na propriedade ao lado, passamos a madrugada já chegando, e quando eu digo que o cerco estava sendo fechado é justamente nesse aspecto. Então a gente estava muito próximo dele, foi o momento em que ele decidiu por essa rendição, buscando auxílio.
Então, inicialmente, né, acuado, com medo, né, ele teve essa conduta de chegar armado até a propriedade, mas logo foi convencido pela dona Cinda, né, a se render, deixar essa arma de lado e se apresentar à autoridade policial. Oi, Zuca. Camila, aproveita agradecendo primeiro o Dr. Wander, obrigado pela gentileza de conversar com a Record TV com exclusividade aqui. Parabéns pelo trabalho da polícia. Esse cerco com certeza foi fundamental para que ele não tivesse para onde fugir e buscasse essa saída. Então tá perfeito. Mais uma vez a gente tem que aplaudir o trabalho da polícia. Eu queria saber se a polícia já sabe alguma coisa sobre o histórico dele, antecedentes, o que a polícia já sabe sobre este homem. O Zuca quer saber o que a polícia já sabe sobre esse homem. Eu queria emendar a pergunta do Zuca, porque você coletou também o depoimento dele aqui, né? E muita gente se pergunta, Zuca, por que ele cometeu esse crime? Por que ele matou a própria esposa, grávida de 4 meses, a enteada, uma criança de 2 anos e 9 meses, e um fazendeiro que ele considerava, inclusive, que era amigo, né? Então, eu queria que o senhor falasse dessa questão do histórico dele, de crimes, né? 2019, 2020, que a gente sabe depois de maior de idade, e sobre se ele tem falado sobre essa motivação desse crime cometido no último domingo. Certo. Em relação a esse histórico, isso tudo já foi avaliado com a notícia do delito. Nós tínhamos aí uma vítima sobrevivente, né? Ele praticou ali um duplo feminicídio, posteriormente um crime de latrocínio consumado e outro tentado. Essa vítima sobrevivente já sabia dizer a autoria, então assim, já estava ali definida a autoria do crime e a materialidade. Então a gente tinha agora que trabalhar mesmo com a captura. Então para isso foi analisado o histórico desse autor, né? Foi verificado esse passado de crimes. Ele tem ali uma tentativa de feminicídio ocorrida em 2019, um latrocínio em 2020, já havia sido preso, né, mas colocado em liberdade posteriormente, e agora morava há pouco tempo na cidade de Corumbá. Ele apresenta no seu interrogatório, ele confessou toda a prática criminosa, afirma que foi o autor desses crimes, né, não nega em qualquer momento qualquer acusação que é feita a ele, e ele alega como motivação uma discussão que ele teria tido com a mulher. Ele teve essa discussão e posteriormente praticou o crime, informa que poderia estar sob efeito de drogas, enfim, tentou justificar o que é injustificável. Já o latrocínio na propriedade vizinha seria em virtude da fuga, né? Então, após perceber a gravidade do que ele havia feito, matando uma mulher e uma criança de quase 2 anos de idade, ele já tentou fugir do local e para isso ele teria invadido a propriedade vizinha, né, subtraindo uma caminhonete, e para que essa fuga acontecesse ele teria praticado aí o crime de latrocínio. Agora o que chama a atenção é que esse outro latrocínio também, em 2020, né, do taxista, mostra um pouco essa frieza dele também. Ele é um bandido perigoso, porque mesmo com o taxista rendido, Zuca, em 2020 mesmo, já depois dos outros bandidos, ele e 3 comparsas já terem pegado o carro, ele voltou para assassinar essa pessoa. Tem algum resquício dele parecido com Lázaro Barbosa? Ou o que vocês acreditam ser parecido nessa questão de agir com impulsividade, com crueldade também? Porque o Anderson matou uma criança, né? E a esposa grávida. Sim, a gravidade, a repercussão que o fato tomou, por se tratar aí de proximidades até geográficas, né? É uma região próxima aqui, Corumbá de Goiás, da cidade de Cocalzinho. E a gravidade desses fatos. Mas relacionado ao que aconteceu em Goiás aqui nesse episódio do domingo passado, porque a gente percebe que não houve ali execuções aleatórias, como existia nesse caso Lázaro, né? Ele praticou um crime inicialmente passional, né? Até por ele mesmo apresentar essa motivação, e em seguida praticou o crime de latrocínio para conseguir fugir. Depois disso, não houve qualquer notícia de prática criminosa, ele não teria ofendido a integridade física de ninguém. Então, foi realmente a fuga nesse período, né, que nós tivemos. Então, assim, tivemos esse diferencial muito grande, né, que são perfis criminosos diferentes, e até em razão disso, estratégias foram feitas de maneiras diferentes também pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. A polícia já sabe como é que ele se manteve, porque a gente fez um cálculo por cima, né, entre Corumbá, Alexânia, Abadiânia, Mocambinho, Gameleira, foram 132 quilômetros que ele teria andado, percorrido aí. Já sabe como que ele se manteve, se ele se manteve na mata, comendo aí frutos de árvores frutíferas, que a gente ouvia bastante os fazendeiros dizerem, né, que é uma propriedade muito rica em laranja, manga. E vocês acreditam que ele realmente estava sobrevivendo desse jeito, consumindo água dos rios próximos? Porque a gente não escutou invasão de propriedades, né? Alguém como, por exemplo, o Lázaro, que invadia as propriedades para comer, para se alimentar, até às vezes para tomar banho. Correto. Ele teve um avanço mais rápido inicialmente, porque ele até pagou ali o serviço de táxi para se deslocar em um desses trechos, né, de Alexânia até Abadiânia, e a partir daí é que começa essa caminhada a pé.
não existe relato de fato de invasão a propriedades, então toda a zona rural aqui são de pequenas propriedades nesse início da caminhada, né, de agricultores, então existiam sim essas árvores frutíferas. Posteriormente, já na região agora onde ele se rendeu, em Gameleira de Goiás, são de grandes propriedades, plantações extensas, né, cultivo de soja na região. Então isso já dificultou um pouco mais, eu acredito que até o que levou a esse cansaço tão grande que ele apresentava no momento em que ele pediu auxílio nessa residência. Quando ele chega na residência, o relato da dona Cinda é de que ele estava com muita fome, né? Ela serviu alimentação ali para ele, para até ganhar a confiança dele, e ele comeu compulsivamente. Então demonstra que ele já estava há alguns dias sem se alimentar, né? A pressão imposta pelas forças de segurança motivou essa rendição. Foi feito um cinturão com viaturas caracterizadas para que ele não invadisse grandes centros. Então tudo isso contribuiu para que ele se sentisse acuado e buscasse esse auxílio para a rendição. Camila. Agora, inclusive, ontem a gente esteve em uma propriedade, né? Oi, Zuca, pode Camila, falar. só antes da sua pergunta, ele mostrou algum arrependimento no momento do depoimento? Ele se arrepende, parece que ele disse ao delegado que talvez estivesse sob efeito de drogas, mas ele mostrou algum tipo de arrependimento? Delegado, ele mostra algum tipo de arrependimento hoje, falando com vocês, porque a gente tem aquele vídeo, né, de 2019, depois dessa tentativa de feminicídio contra uma parente, e que ele meio que fica mais debochado. Dessa vez, ele demonstra algum arrependimento, fala que não queria ter cometido, se arrepende mesmo do fato? Ele confessa a prática criminosa de maneira detalhada, né? Todas as perguntas que foram realizadas a ele, foi exposto que ele podia permanecer em silêncio, inclusive, é um direito constitucional desse acusado, mas ele preferiu apresentar a sua versão dos fatos de maneira muito tranquila, apresentando detalhes sobre o que aconteceu. Quanto ao arrependimento, isso aí é uma questão muito subjetiva, ele não fala em se arrepender, né? No depoimento não consta essa terminologia. Mas eu acredito que com o passar do tempo isso é natural que aconteça. O que acontece com ele agora? Os depoimentos já foram colhidos, né? Essa parte de depoimento já terminou. O que acontece a partir de agora? Logo na segunda-feira, após a prática do crime, foi feita uma representação pela prisão temporária desse acusado. Nós tínhamos aí uma perseguição ininterrupta que poderia ensejar uma prisão em flagrante, mas considerando que ele foi apresentado espontaneamente, ele chegou à unidade policial, então foi cumprido esse mandado de prisão temporária, que já havia sido expedido. Então esse mandado de prisão ele tem a duração agora de 30 dias, é o prazo legal para finalização dessa investigação. Caso haja necessidade, pode ser prorrogado por outros 30 dias, né, para a juntada de laudos periciais que ainda não estão concluídos, né, testemunhas que precisam ser ouvidas agora após ele ter sido interrogado. Enfim, com a formalização de todos esses atos, o procedimento será remetido ao Poder Judiciário e essa prisão pode ser convertida em prisão preventiva para que ele responda todo esse processo preso. Ele já saiu da delegacia, foi até o Instituto Médico Legal para ser submetido ao exame de corpo de delito e agora vai ser recolhido no núcleo de custódia, né, na cidade de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, só para o pessoal de casa entender, Zuca, é a região metropolitana de Goiânia, capital aqui de Goiás. Mesmo assim, hoje ficou levantada a hipótese de uma audiência de custódia. Você acha que ainda pode acontecer essa audiência de custódia hoje ainda para a conversão dessa prisão temporária em preventiva? Ou não, ainda realmente precisa de um arcabouço aí material, o alimento de mais informações com testemunhas para que essa prisão seja convertida? Ele será submetido a essa audiência, só não posso precisar que quando ela ocorre, porque é uma pauta do Poder Judiciário, né? A prisão é comunicada agora mesmo ao Poder Judiciário, eles são informados formalmente de que essa prisão aconteceu e o Poder Judiciário apresenta essa pauta para que a Polícia Penal possa levá-lo para ser submetido à audiência. Como é que vocês avaliam esse comportamento da Cinda, que teve essa frieza, esse traquejo todo para lidar com um criminoso, que sim, era perigoso, estava apontando uma arma para ela, que tem todo um histórico, porque toda a região foi avisada. Os policiais, inclusive, iam até essas localidades, mostravam a foto dele para mostrar, né, quem ele era. Como que o senhor, como delegado, avalia esse tipo de comportamento? Como eu disse, agora sabendo do resultado que esse comportamento trouxe, nesse momento é agradecimento, parabenização a ela por ter essa calma. Mas, de fato, é um comportamento arriscado, né? Ela se pôs em risco em busca de um resultado maior. E que bom que deu tudo certo e a gente está aí agora com o indivíduo preso, que é muito perigoso, né? Já tinha esse passado de crimes, cometeu crimes muito graves na cidade de Corumbá e agora responde por esses atos preso. Essas penas somadas aí dá mais de 100 anos de prisão, né? 2019 ele foi solto, 2020 foi solto também. O senhor espera e acredita que ele fique preso dessa vez? Sim,
a gravidade desses fatos agora, só eles, por si só, já dariam aí esse resultado de pena, né? Caso ele seja condenado, as penas podem chegar até esse volume. Então agora o que a gente tem que se preocupar em realizar um inquérito policial bem instruído. A Polícia Civil vai buscar todos os elementos de informação, colocando laudos periciais, trazendo elementos suficientes para que o Ministério Público ofereça, né, a sua denúncia e o processo caminhe da melhor maneira possível. Agora foi muito importante também que os outros fazendeiros, né, dando detalhes. Ontem a gente teve um que o funcionário disse que ele foi pedir emprego. Como que de fato esses fazendeiros também contribuíram para que a polícia pudesse fechar mais o cerco e aí promover também, contribuir para essa rendição? Dentro da estratégia que foi elaborada, né, parte disso era esse policiamento comunitário, esse trabalho de convencimento dos policiais e deixando eles também tranquilos em relação ao contato rápido com a polícia. Então, vários cartazes com a fotografia desse indivíduo foi distribuído, com contatos para denúncias, e isso refletiu um resultado muito importante para nós, que diariamente recebíamos informações e podíamos colocar as equipes em pontos estratégicos ali, levando, né, a proximidade maior com o suspeito. Então, foi primordial a participação desses chacareiros, proprietários rurais ali da região, nos ligando constantemente, informando essas situações. Obviamente, algumas denúncias eram infundadas, até por conta de semelhança, ele era um perfil muito... poderia ser confundido com outras pessoas, pessoa magra, né, de estatura mediana, então várias denúncias foram infundadas, se mostraram infundadas, mas todas elas foram checadas. Essa arma foi recolhida, né? Eles trouxeram essa arma para cá. Oi, Zuca, sim? Camila, só antes dele responder da arma, só uma coisa importante. A gente está vendo, a partir desses dois casos, você até citou, lembrou do caso do Lázaro e agora o caso do Anderson. Só pra, o que a polícia tem aprendido com isso, claro, fez um trabalho belíssimo, e de que maneira é importante orientar os moradores dessas áreas rurais para a gente saber como agir numa situação como essa e auxiliar a polícia. O que se tira dessas situações, dessas duas situações? Delegado, o que a polícia tira dessas situações, de aprendizado diante dessas situações? O caso Lázaro também, que envolveu uma força policial intensa, foram 20 dias. Nessa operação também, o que tira de aprendizado para a polícia e também como orientar esses fazendeiros a contribuir justamente com esse trabalho das forças policiais, não só Polícia Civil, mas também Polícia Militar? Com a experiência que foi obtido aí, a gente percebe que cada caso tem a sua peculiaridade, né? Em razão até do estudo do comportamento do autor, um estudo de vitimologia também, sabendo tudo que está acontecendo naquela região, a gente traça estratégias. Então, assim, as duas situações são divergentes, mas tiveram estratégias positivas porque o resultado foi alcançado, a gente consegue perceber isso. Agora, em relação à zona rural, é feito no estado de Goiás um trabalho muito bem realizado pelo Batalhão Rural e pela Delegacia de Combate aos Crimes Rurais. Esse trabalho integrado de interação com os chacareiros e produtores rurais. Todas as unidades são georreferenciadas, policiamento comunitário muito bem feito. Então, todos eles têm contatos com as forças de segurança para poder avisar de qualquer situação que ocorra naquelas localidades. Então, a gente tem índices criminais baixos em relação à zona rural, graças a esse bom policiamento que é feito no setor. Essas orientações são repassadas para esses fazendeiros, então, né? Com certeza, né? Já existe essa política de policiamento comunitário, né? Fazendo visitas constantes às propriedades rurais, levando ali os contatos da Polícia Civil, Polícia Militar, para que eles possam fazer contato rápido caso alguma coisa aconteça na zona rural. Agora, além da arma, foi apreendido com ele também um celular. Ele estava com esse celular. Esse celular será periciado? Ele estava ligado, desligado, funcionando? Sim, todos os objetos são submetidos à perícia. Logo que ele foi apreendido, ele já é colocado em um invólucro lacrado para ser levado diretamente ao Instituto de Criminalística. Então, assim, nem foi analisado na delegacia antes de ser feito o exame pericial. Da mesma forma, a arma de fogo, ela agora vai ser periciada, vai ser feito um confronto microbalístico entre os projéteis que são expelidos dessa arma e aqueles que atingiram a vítima do crime de latrocínio para confirmar formalmente que aquela arma seria utilizada no crime, embora ele já afirme isso, que se trata do revólver subtraído na casa do patrão e utilizado para atirar contra aquela vítima do latrocínio. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. É isso, Zuca. Depois de 6 dias, então, de buscas intensas, finalmente esse bandido aí se rendeu e agora tem que pagar pelos crimes que cometeu, né? Volto contigo. Obrigado, Camila. Olha, parabéns à polícia. Agradeça muito ao Dr. Wander por essa entrevista ao vivo aqui pra gente, mostrando exatamente, detalhadamente como foi o trabalho da polícia e agora os próximos passos. E, Camila, muito importante a entrevista que você fez. Muito obrigado. Informações absolutamente precisas e fundamentais pra gente entender mais este caso e tirar
Claro, a gente tira muitas coisas disso e muitas informações para os moradores dessas áreas rurais, como bem explicou o delegado. Aquela mulher, aquela fazendeira que convenceu ele a se entregar, conversou com a gente. A gente tem essa entrevista dela, foi ameaçada de morte e foi fundamental a frieza dela, a calma, para sobreviver em primeiro lugar e para garantir que esse homem fosse entregue às autoridades. Vamos ouvir o que ela falou. Foi 6h30 da manhã, ele bateu na janela, ele apontou a arma, ele fez aquele movimento, né, de que ia atirar e aí ele falou, eu vou te matar. Eu falei, você não vai fazer isso. Gente, eu agi com a maior naturalidade que vocês possam imaginar. Eu falei, não, você não vai me matar, eu vou te ajudar. A gente vai ligar para a polícia, porque a polícia não vai te matar, eles vão vir te pegar. Então eu tive que ser bem fria, eu tive que usar frieza. Ele entrou no carro, meu marido está aqui, ó. Ele entrou no carro, ele entregou a arma para o meu marido. Olha, foi muita calma dessa família. Essa mulher teve muita frieza e muita calma e por isso, graças a Deus, ela está viva aqui para poder contar essa história e esse homem está preso. Qualquer novidade a respeito desse caso, claro que a gente volta ao assunto.